E a verdade é o seguinte, que o resfriamento vai fazer vocês prosperarem numa velocidade que vocês nunca viram antes. Eu vou deixar a palavra aqui com o Dr. Israel e depois mostrar para vocês como que funciona esse app. Israel, go ahead, please talk about to us about the program and how you develop the results that you have around the world. Yes, good evening to everybody in Brazil. It's after midnight in Tel Aviv. Então, boa noite a todo mundo no Brasil. Aqui já passa da meia-noite em Tel Aviv. I'm glad to be with you in this meeting. I am more than 40 years dealing with cow cooling. Então, eu estou muito satisfeito em estar aqui com você nessa reunião. Eu já estou lidando com resfriamento de vacas há mais de 40 anos. And since I started developing the cow cooling systems and implemented them in Israel first and then in the world, I realized that it is difficult to convince farmers to do the investment and to install the cow cooling. Então, desde que eu comecei a lidar com resfriamento em todo mundo, eu vejo que é difícil, às vezes, convencer produtores a investir em equipamento para resfriamento de vacas. I showed farmers the benefits that can raise from cow cooling, like improvement in milk production, improvement in fertility, in health. But I felt that this maybe is interesting to the farmer, but doesn't make him change his mind and go for investment. Então, eu geralmente mostrava para os produtores como que o resfriamento impacta na fertilidade, na produção de leite, mas isso às vezes não tinha uma conexão direta com os produtores, eles não entendiam do que a gente estava falando. So almost 15 years ago, I came to the conclusion that if I want to convince farmers to do the investment, not only to be aware that cooling is important, I must talk with money. Otherwise, it is not clear to the farmer that he has to take an action. Então, há 15 anos atrás, eu cheguei à conclusão que para fazer os produtores entenderem a necessidade de resfriamento, eu tinha que falar sobre dinheiro. E só falando sobre dinheiro, eles realmente iam tomar uma ação de fazer os investimentos em resfriamento necessários. So at that time, I was still the head of cattle department in the Ministry of Agriculture, and I was member of the board of the Israel Dairy Board. Então, naquela época eu ainda era chefe do departamento de pecuária do Ministério da Agricultura de Israel e também era membro do Conselho de Pecuária Leiteira de Israel. So I joined with me the economist of the Israeli Dairy Board, and we spent more than 6 months to develop a special software that will calculate the cost effectiveness of cooling the cows under Israeli conditions at that time. Então, eu, sabendo dessa necessidade, me reuni durante 6 meses com o economista-chefe do Conselho de Pecuária Leiteira de Israel para desenvolver esse software. And this software takes from one side the expenses we need to have in order to cool cows, which are the investment in equipment and the investment in operation of the equipment during summer months. Então, esse software pega tanto os custos para se resfriar a vaca, né, quanto o investimento nesse equipamento. And the operation. E a parte operacional também, como mão de obra e eletricidade.
So in order to be able to make this calculation, a farmer must give me the cost of the equipment installation. And if he doesn't have it, we have general numbers for this region of this country. And he must give me the operational cost. Então, para calcular isso daí, o fazendeiro precisava me passar o custo do equipamento, né? E os custos operacionais dele. E com isso daí, se ele não tivesse, a gente usaria um número médio, né? E usaria também os números normais daquela região do planeta, né? E com isso a gente consegue fazer os cálculos. So if we deal with a specific farm, I know the number of cows in this farm. I know the initial level of production, and I know the climate conditions in this farm, which are translated to number of stressful days per year in this farm. Então, se a gente pegar, quando eu sei que é uma fazenda em particular, eu vou ter os números operacionais, os custos operacionais dessa fazenda, vou ter as características climáticas, que é traduzido como dias em estresse térmico, né? E também vou ter quantas vacas tem no rebanho e qual que é a produção média desse rebanho. When I have all this information, I run the calculator. Of course, I have to know the price of 1 kilogram of dry matter, because feeding is the major, let's say, cost of production. And I must know also the price for the milk paid to the farm. E eu também tenho que saber o custo do quilo de matéria seca, né? Então, o custo da comida, porque comida é o maior componente de custo numa fazenda de leite. E também tem que saber o preço do leite para conseguir calcular com exatidão esses números. Having all this information and putting this in the computer, I calculate and I see the time that this farm needs to have in order to pay back the investment. I have the improvement or the increase in net income per cow and per herd, and this gives me the time of payback. Então, com esses valores na mão, a gente consegue saber em quanto tempo a gente vai recuperar esse dinheiro. Então, se eu sei quantos dias a vaca vai passar em estresse térmico, se você resfriar elas, quanto que ela vai ter de volta, quanto que você vai repor de produção, de todos os fatores que o estresse térmico piora. Você vai conseguir determinar quantos dias você vai levar para pagar esse investimento. Go ahead. Yeah, this is actually what I was coming to say. We put assumptions to the improvement in milk production and in feed efficiency. The software don't take yet the improvement in fertility and in health, which obviously increase the economical benefit. Então, o software ele leva em consideração o aumento, a manutenção da produção, né? Então, quanto que o resfriamento vai conseguir manter essa produção, né? E também o aumento na eficiência alimentar, coisa que hoje está muito importante para a gente com o custo que a comida chegou. Tá? Então, a eficiência alimentar é um ponto-chave na pecuária de leite nesse ano. Ainda, o nosso software não usa as melhoras pela reprodução ou pela sanidade, que são aspectos que são extremamente visíveis, mas que geralmente a reprodução, por exemplo, você só vai ter uma melhora em termos de produzir mais, de descartar menos animais, lá pelo segundo ano, né? Porque você vai ter que emprenhar essa vaca para depois
você diminuir o DEL, diminuir dia sem aberto, tudo isso. E na sanidade é um número muito difícil de se mensurar, né? Quanto a menos de vacas ficaram doentes. Mas a gente sabe que esse número é expressivo. When I run this program, I must assume the rate of improvement in percentages of milk production per year. When I run it for European countries, not Europe countries, I usually assume 5% or even 3% increase in annual production. When I use it in Israel or in the south of Brazil, I use 10%. But when I use it for the main regions in Brazil, like Minas, Goiás, and I'm not talking about northern states, I will put 15 or 20%. And when we go to 15 or 20%, the investment is paid in less than 1 year. Então, assim, como que a gente calibra esse sistema? Esse sistema, quando é usado para... Esse software, quando o Dr. Israel usa para países europeus, ele coloca melhoras na faixa de 3%. Por quê? Porque o verão é extremamente curto. Agora, quando a gente está falando de Israel ou do sul do Brasil, a gente vai para melhoras de por volta de 10%, incrementos produtivos na ordem de 10%. Quando nós estamos falando aqui do Brasil mais central, né, Minas, Goiás, a gente está falando de 15%. E os estados do Nordeste e Norte, a gente poderia falar em 20%. Então, quanto maior o desafio na sua região, tanto em extremos de temperatura, quanto em dias que são desafiadores para as vacas, mais rápido você vai pagar esse investimento, né? Então, se eu estou num lugar em que basicamente a temperatura nunca baixa, o resfriamento é pago extremamente rápido. Se eu estou no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, onde eu tenho verão muito quente e inverno muito frio, eu vou conseguir pagar o equipamento durante os meses de verão, né? Então, assim, a gente calibrou o sistema com muito pé no chão, com muita tranquilidade, para criar números muito consistentes, tá? E muito perto da realidade. Since I developed this calculator, I had the chance to run this calculation in more than 40 different countries around the world, from China in the east to Latin America in the west, many European countries, etc. And what I found is that when I have 10% increase in annual milk production, the payback is 1 year. So this is, to my consideration, the best investment a farmer in warm climate can do. Então, eu já usei esse software em mais de 40 países, desde a China até países da América do Sul e da Europa. E o que eu posso afirmar é que sempre que você vê uma melhora de 10% na produção com resfriamento, você vai pagar o sistema em menos de 1 ano, né? Então, assim, o que eu posso colocar de certeza para vocês é que resfriar vaca é o melhor investimento que você pode fazer num país de clima quente, tá? Então, assim, eu tenho certeza absoluta disso. Se você já confinou suas vacas, se você consegue fazer comida com qualidade, se você está alcançando médias boas no inverno, você quer transformar a sua fazenda como se todo dia fosse inverno, como todo dia você tivesse uma produção estável, uma reprodução estável, sanidade estável, resfrie suas vacas, porque isso vai colocar muito dinheiro no seu bolso. In these days, I am preparing a lecture that I will give in next month to the National Veterinarians meeting in Mexico. It's a virtual meeting.
So I took the numbers of a farm that I used to consult 5 years ago, 3,000 cows farm, and this farm increased its annual milk production in 2,000 liters in these 5 years. And when I calculate the cost effectiveness of the investment, it was 1 year. And then since then, he's doing $500,000 more economical benefit every year. $1.5 million? Or 0.5. 0.5, right. Então, no próximo mês eu vou dar uma palestra para a Associação Nacional de Veterinários, é uma palestra virtual no México, e eu vou usar um case de uma fazenda que eu dei consultoria, uma fazenda de 3.000 vacas. Desde que eles implementaram o resfriamento, seguindo nossos processos, eles aumentaram a produção em 2.000 quilos por lactação. E isso significou para eles mais $500 milhão por ano, tá? Basicamente R$3 milhões a mais por ano. Então, assim, é muito dinheiro, pessoal. So now this software, fortunately, with our company, is available to everybody in Brazil. You just have to go through our application, go to the calculator, or better say, we do the work for you. You don't have to do anything. You just have to type your farm special numbers, and knowing your reality, we give you already the numbers of how much money you are losing by not cooling your cows yet, and how much from these losses you can recover by properly use our cooling system, which we recommend to you. And usually you can recover most part of the losses caused in summer by heat stress. Então, assim, pessoal, com esse sistema, a gente consegue, que a gente está dando para vocês, com esse app, vocês conseguem calcular as perdas na sua fazenda de maneira muito simples. Você simplesmente precisa colocar lá seus dados, são poucos dados da sua fazenda, e aí você vai calcular essas perdas e o que você consegue, se você resfriar, ter de volta.